Boa tarde, sexto ano. Eu decidi gravar esse vídeo para que vocês não fiquem completamente deixados para fazer a tarefa de produção textual, tá? Vocês já começaram essa atividade na própria sala de aula e quem estava em casa começou em casa. Eu já li e corrigi alguns dos textos. Destaque para o texto do Pedro, ficou muito bom. E ele fez o texto dele baseado nessa tirinha aqui do Quino, né, da Mafalda. E se alguém ainda ficou na dúvida sobre como fazer essa tarefa, que consiste em transformar a tirinha num texto narrativo apenas com linguagem verbal, vai poder aproveitar muito bem essa aula, tá? E vai poder pegar algumas dicas aqui comigo conforme eu escrevo o meu texto. Eu também vou fazer o meu texto baseado nessa tirinha. Eu gostei muito das duas, mas eu vou fazer baseado nesta, tá? Vamos lá. Eu ainda não sei o título do meu texto. Vou colocar só aqui título provisório. Opa, escrevi bem errado. Aí no final eu decido qual é o melhor título para esse texto. Vou deixar o espaço inicial do parágrafo e vou pensar em como começar. Bem, se eu devo transformar essa tirinha num texto narrativo, eu preciso saber bem o que acontece em cada um dos quadrinhos. No primeiro quadrinho, nós observamos a Mafalda, curiosa, tá com uma expressão assim de curiosa. O pai dela acabou de entrar numa espécie de sala e ele foi em direção a uma estante, a uma prateleira de livros. Beleza, como que eu posso começar esse texto? A Mafalda está no chão, há brinquedos espalhados pelo chão, ela provavelmente estava brincando antes de o pai dela chegar. Eu vou começar o meu texto um pouco parecido como o Pedro começou. Vamos lá. Certo dia... Vou colocar aqui em negrito para ficar melhor de ler. Certo dia, Mafalda estava brincando no chão da... Olha, o Pedro chamou esse lugar de biblioteca. Ele até colocou isso no título dele. Eu acho que eu também vou usar isso. Pode ser uma biblioteca particular que eles têm em casa, né? Vai que é isso. Certo dia, Mafalda estava brincando no chão da biblioteca da casa dela e observou seu pai chegando. Ele foi em direção à estante de livros sem dizer palavra. O que essa expressão significa? Ele não disse nada, sem dizer palavra, não disse nada, foi direto em direção à prateleira. Beleza. Como podemos continuar a partir daqui? Ele foi em direção à estante de livros sem dizer palavra. Selecionou é uma palavra... Não gostei, eu vou trocar por outra palavra. Eu acho que retirou uma palavra melhor. Então vou escrever... Retirou da estante o livro que estava procurando. Bom, já dá para parar, não preciso esticar mais isso. Retirou da estante o livro que estava procurando. Isso já chegamos no segundo quadrinho. E no segundo quadrinho dá para nós percebermos que se trata de um dicionário. Um dicionário é um livro de consulta, não é um livro que você lê da primeira até a última página sem parar. Não, é um livro de consulta. E por isso ele brevemente já vai devolver o livro. Ele encontrou a palavra que estava procurando e vai devolver à estante. Beleza, retirou da estante o livro que estava procurando. Eu vou acrescentar que ele folheou o livro, porque quando você está procurando uma palavra no dicionário, você folheia utilizando a ordem alfabética até encontrar a letra e depois a primeira sílaba até encontrar a palavra, né? Vamos dizer como isso.
Eu vou mudar de parágrafo. Após um breve instante. Não, antes de breve instante eu vou dizer que ele folheou sim o livro. Após folhear o livro e lê-lo rapidamente, o pai de Mafalda quando eu escrevendo devolveu com U, é boa, né? Devolveu o livro à estante. Eu também poderia dizer, retornou o livro à estante. Após folhear o livro e lê-lo rapidamente, o pai de Mafalda devolveu o livro à estante. Uma coisa curiosa, eu poderia dizer logo no primeiro parágrafo que era um dicionário. Porque eu posso criar tanto um narrador que sabe de tudo, um narrador onisciente que sabe de tudo, entregue isso para o leitor, ou eu posso fazer um narrador que vai descobrindo as coisas conforme elas vão acontecendo também, né? Mas eu vou preferir fazer um suspense. Após folhear o livro e lê-lo rapidamente, o pai de Mafalda devolveu o livro à estante. Mafalda ficou impressionada com quão breve foi a leitura. Bom, aí agora eu vou entregar para o meu leitor que se trata de um dicionário. Como que eu vou fazer isso? Mafalda ficou impressionada com quão breve foi a leitura do tal livro chamado dicionário. Agora o leitor já sabe que é um dicionário. E aí o leitor já vai pensar, por isso que a leitura foi tão breve, era um dicionário, ele não vai ficar lendo todas as palavras. Fato curioso, alguns escritores liam sim os dicionários de cabo a rabo, liam todas as páginas, condicionavam palavras. Um exemplo de escritor que fez isso é o Guimarães Rosa. Ele lia todas as palavras dos dicionários, porque ele gostava de colecionar palavras. E não só da língua portuguesa, tá? Ele fazia isso com outras línguas também. Mas vamos lá. Mafalda ficou impressionada com quão breve foi a leitura do tal livro chamado Dicionário. Então, quando seu pai saía da Quando seu pai saía da biblioteca, Mafalda exclamou. Por que eu posso dizer que ela exclamou? Porque a fala que vem depois termina com ponto de exclamação. É literalmente uma exclamação. Então, Mafalda exclamou algo. E o que ela exclamou? Prestem atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou deixar um espaço. Na tirinha, a fala da personagem aparece dentro de um balão, mas no texto narrativo nós não usamos balões, né? E como que eu vou fazer a marcação da fala de uma personagem no texto narrativo? Eu vou fazer isso utilizando um travessão, tá? Então, eu vou colocar um travessão. Eu deixo o espaço normal do parágrafo. Veja só, o mesmo espaço que eu deixei no primeiro é o espaço que eu deixei no segundo, e agora eu deixei no terceiro, antes de colocar o travessão. E o que Mafalda diz? Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. E é isso. Terminou o nosso texto. Mas isso significa que terminou o nosso trabalho? Não, porque ainda temos que decidir qual é o título e fazer a revisão textual. Eu vou pensar bem no meu título, vou cortar o vídeo e depois eu volto com o título. Bem, pessoal, eu retornei, eu já escolhi o meu título. Vai ser assim, ó. O título do Pedro ficou bem legal também, foi Confusão na Biblioteca. Ficou um título muito bom, combinou bastante com o texto dele e com toda a HQ. Mas o meu título vai ser assim.
Leitura breve de um calhamaço. Leitura breve de um calhamaço. Eu já vou explicar esse título. Leitura breve porque o pai da Mafalda entrou na biblioteca, pegou o livro rapidão, leu e devolveu o livro à estante. Foi uma leitura breve. E por que de um calhamaço? O que significa a palavra calhamaço? Como eu vou mostrar isso para vocês? Consultando um dicionário. Olha que legal. O dicionário que eu sempre uso é o Pribeira. Pribeira. Vou digitar aqui. Calhamaço. Isso. Olha só. É um verbete, né? As palavras e suas definições no dicionário são chamadas de verbete. Como vocês podem ver aqui, tem gente tentando me vender camiseta, ventilador. Calhamaço, que significa é um substantivo masculino. Livro ou caderno muito volumoso. Então se aplica, né? Era um dicionário muito grande, grosso. Um livro muito volumoso. Olha um sinônimo legal para a palavra calhamaço. Cartapácio. Cartapácio. Quem já ouviu essa palavra aí? Cartapácio. Nunca ouvi ninguém falando. Só tinha lido, mas nunca ouvi ninguém falando. Livro grande e antigo. Mulher feia e pretensiosa. Esse significado para a palavra calhamaço eu não conhecia, gente. Mulher feia e pretensiosa. Fiquei horrorizado com esse significado. Bem, pessoal, como o meu título ficou bom, eu vou revisar o texto. E como eu vou começar fazendo isso? Eu vou verificar primeiro se eu coloquei tudo que estava nos quadrinhos, tá? Primeiro quadrinho, nós vemos o pai da Mafalda chegando à biblioteca, indo em direção à estante para pegar um livro. Eu escrevi isso. Certo dia, Mafalda estava brincando no chão da biblioteca da casa dela e observou seu pai chegando. O pai dela entrou. Ele foi em direção à estante de livros sem dizer palavra. Retirou da estante o livro que estava procurando. Não mostra ele retirando o livro. Essa cena não mostra, mas nós supomos isso com base na sequência dos quadrinhos. Então, eu disse o que aconteceu aqui no primeiro. Após folhear o livro e lê-lo rapidamente, o pai de Mafalda devolveu o livro à estante. Isso só dá pra gente saber no terceiro quadrinho, quando ele já está saindo. Mafalda ficou impressionada com quão breve foi a leitura do tal livro chamado Dicionário. Então, quando seu pai saía da biblioteca, Mafalda exclamou. Então eu já dei conta de dizer o que acontecia nos três primeiros quadrinhos. E agora eu vou dizer o que acontece no último. O que ela exclamou? Desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Ótimo, eu disse tudo o que estava acontecendo nos quadrinhos. Se alguém é mais detalhista, poderia incluir informações sobre as coisas que estão presentes nesse cenário, como, por exemplo, especificar exatamente quais eram os brinquedos, falar sobre a iluminação do local, as expressões da Mafalda. A expressão dela aqui parece curiosa e atenta. Então, são adjetivos que poderiam ser empregados no corpo do texto, tá? Muito bem, eu atendi, eu escrevi tudo que havia nos quadrinhos da tirinha. Agora a minha revisão vai ser da escrita. Será que eu escrevi alguma palavra errada ou tem algo que eu possa substituir para o texto ficar melhor? Vamos lá. Certo dia, Mafalda estava brincando no chão da biblioteca da casa dela e observou seu pai chegando. Como eu já disse Mafalda aqui, eu talvez não precisasse usar a expressão da casa dela. Eu poderia muito bem substituir isso por da biblioteca de sua casa. E observou seu pai chegando. Só que, sua, pronome possessivo. Seu, pronome possessivo. Eu não vou deixar esses dois pronomes possessivos tão parecidos juntos. Eu vou optar por manter o dela, tá? Beleza, no chão da biblioteca da casa dela, e observou seu pai chegando. Ele foi em direção à estante de livros, sem dizer palavra. Retirou da estante o livro que estava procurando.
Após folhear o livro e lê-lo rapidamente, o pai de Mafalda devolveu o livro à estante. Percebam, ó, que eu posicionei bem essa vírgula para fazer uma pausa. Após folhear o livro e lê-lo rapidamente, pausa. O pai de Mafalda devolveu o livro à estante. Mafalda ficou impressionada com quão breve foi a leitura do tal livro chamado Dicionário. Tá? Coloquei o nome do livro entre aspas, para ficar um pouco separado do texto que vem antes. Então, quando seu pai saía da biblioteca, Mafalda exclamou: "Desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso." Ótimo. Então, pessoal, eu conferi. Tudo que estava nos quadrinhos eu coloquei no meu texto. E a escrita das palavras também está adequada. Terminei a minha revisão. Poderia ser uma indicação transformar cada quadrinho da tirinha em um único parágrafo. Então, seria um texto de 4 parágrafos. Só que eu preferi fazer em 3 parágrafos, porque eu acho que eu engrenei bem aqui nesse primeiro. E aí, eu consegui juntar 2 quadrinhos nesse único parágrafo, que foi quando eu introduzi o leitor ao episódio que aconteceu. Tá? É isso, pessoal. Eu espero que vocês aproveitem as dicas e tirem as dúvidas sobre como escrever esse texto em linguagem verbal, baseado num texto que combina a linguagem verbal, as palavras, com a linguagem não verbal, os desenhos, as expressões. Beleza? Tchauzinho!